Glória a Deus. Estamos mais um capítulo desse livro aqui, muito precioso, Fundamentos da Liderança Cristã. Aqui nós estamos desfrutando hoje a lição 4, o caráter do líder, parte 2, né? Isso aqui é a lição 4, o caráter do líder, parte 2. Nós na semana passada desfrutamos a lição 3, que era o primeiro capítulo, primeira parte do caráter do líder, e ainda haverá uma terceira, o quinto capítulo, terceira parte. Então, graças a Deus, nós estamos aqui para sermos aperfeiçoados por Deus. Nós estamos aqui para sermos transformados por Deus. Você também pode ser, porque a palavra de Deus ela é poderosa para nos salvar e para transformar nossa alma. Então, graças a Deus pela palavra. O que nós vamos tocar hoje é no aspecto de atleta. Semana passada foi falado o que é o caráter, o que constitui o caráter. E nós sabemos que, embora nós tenhamos um caráter que é formado durante anos, o nosso caráter ele é moldável. Ele pode ser influenciado pelo meio, pelo hábito das pessoas que nós convivemos, por informações que nós recebemos. Nós podemos moldar o nosso caráter. Então, por isso que nós precisamos ir à palavra, nós precisamos de ajuda para entender o nosso caráter, as nossas falhas e para prosseguir para nosso aperfeiçoamento, para nós sermos úteis a Deus. Pois bem, essa semana nós estamos vendo o atleta coroado. Você sabia que a vida cristã e a vida de um cristão, o caráter dele é semelhante à de um atleta? Pois é. Então, onde que nós vemos isso? Nós vemos em 1 Coríntios 9, 25. Fala o seguinte: todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Você sabia que o apóstolo Paulo aqui, em 1 Coríntios 9, ele usa essa figura. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Então, ele traça um paralelo dos atletas desse mundo, das pessoas que se dedicam ao máximo, educam o corpo, educam a sua vida. Para que tudo isso? Para alcançar uma coroa, uma medalha, né? Ele vai ter aquela medalha até o resto da vida dele, falar para os netos dele: olha aqui a minha medalha, eu conquistei aquela prova. Pois é, mas aquela coroa é corruptível. Tem atleta até vendendo aí a medalha de ouro e tal, quando alguma situação leiloa por uma causa nobre. Mas a nossa coroa é incorruptível. E o que nós nos assemelhamos a ele? É o fato que Deus tem algo para nós. Deus tem uma coroa eterna para nós. Todos aqueles que servem a Deus, que fazem a obra de Deus, igualmente, Deus nos propõe um galardão eterno. E para ter esse galardão, nós igualmente precisamos em tudo nos dominar. Então, aqui o versículo 26, 1 Coríntios 9, 26 fala: assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. 27, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, igualmente como um atleta, o nosso caráter, nós podemos, por causa do nosso caráter, ser desqualificado. Por causa das nossas inclinações, sermos desqualificados. Então, glória a Deus, nós vamos passear pela palavra de Deus, por esse encargo, por esse capítulo 4, e extrair as coisas mais importantes que precisam nos impactar e falar ao nosso coração. Então, nós vamos lá em 2 Timóteo. 2 Timóteo, Senhor Jesus. É muito impressionante como a palavra, ela precisa de toda a nossa dedicação. Isso nós vemos o que Paulo lembrou Timóteo. 2 Timóteo 2,5.
Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Então, nós vimos que há uma coroa para nós. Então, portanto, Deus, o que Ele requer de nós? Quanto à questão é caráter. Deus, Ele precisa que o homem de Deus, esse homem que é espiritual, que anda no Espírito, que vive no mundo espiritual, tem um discernimento espiritual, ele também, no seu aspecto humano, ele tem um caráter desenvolvido. Todo atleta, músico, tudo que precisa de desenvolvimento pessoal, ele precisa de treinamento e dedicação, ele precisa de tempo. Então, igualmente a vida espiritual, nós como atletas de Deus, atletas do Espírito, né? Que nós temos que suplantar todos os dias desafios espirituais e também no mundo, né? Muitas vezes os desafios espirituais estão no nosso trabalho, né? As questões espirituais se levantam no nosso trabalho e nós precisamos exercitar a fé ali, exercitar o Espírito, trabalhar, nos aperfeiçoar profissionalmente. Então tudo isso precisa de exercício. Um atleta ele só consegue o seu nível se ele exercita a sua aptidão. Então tem existe uma frase antiga, né, de um pianista que se ele deixasse de treinar um dia, ele perceberia. Se ele deixasse de treinar 2 dias, seus amigos e os outros músicos perceberiam. E se ele deixasse de treinar 3 dias, o seu público perceberia. Então é algo muito pequeno. Os grandes atletas eram pessoas obcecadas por treinamento. Teve o Kobe Bryant, ele disse o seguinte: olha, você pode ser até melhor do que eu no basquete, mas nenhum jogador jamais pode falar que treinou mais do que ele. Ele treinava em média 10 horas por dia, ele treinava 6, 7 horas por dia antes dos jogos, né? Então, quando nós entendemos e percebemos que o Espírito que está dentro de nós, ele precisa ser alimentado, ele precisa ser exercitado, a nossa mente precisa entender as coisas espirituais, então nós entendemos que nós precisamos de exercício e treinamento, e esse treinamento é a oração e a palavra. Nós só vamos ganhar de Deus se nós treinarmos a nossa alma às coisas espirituais, porque senão nós vamos ter um entendimento natural e também nas coisas humanas, né? 1 Timóteo 4:7, mais o que nós precisamos exercitar? Senhor Jesus, Primeira Timóteo 4:7. 4:7. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. 8. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Então aqui fala que o exercício físico para pouco é proveitoso, mas há uma observação aqui, né, que nós ganhamos. Ele é necessário, porque a sua longevidade como servo de Deus, a sua utilidade para Deus, para ser missionário, para ser enviado de Deus, para estar presente, né, precisa de um corpo exercitado. Então todos nós devemos dedicar tempo ao exercício do nosso corpo. Para pouco é proveitoso, mas Deus precisa do seu corpo exercitado. Deus precisa do seu corpo saudável. Deus precisa que você tenha uma alimentação saudável. Para quê? Para ser útil a Deus, para ser útil ao Senhor. Então, ao mesmo tempo que nós consagramos o nosso corpo, nós devemos também consagrar os nossos hábitos, né? Separar um tempo para o exercício do corpo, separar um tempo para exercitar no Espírito. Glória a Deus, Senhor Jesus.
Então nós devemos exercitar o nosso coração com todo fervor diante de Deus. Todo o nosso coração, Senhor Jesus. E o que é essa piedade? Nós, há algumas semanas, nós desfrutamos essa palavra piedade. Não é bondade natural, não é algo que hoje o vocabulário humano tomou isso como condescendência, como dó, pena, né? Piedade, a palavra grega piedade é aquilo que vem de Deus, aquilo que é Deus manifesto. Então isso é piedade. Então quando o apóstolo Paulo escreve aqui para Timóteo, mas a piedade para tudo é proveitosa. E no versículo de cima, no 7, ele fala: exercita-te pessoalmente na piedade. Você e eu devemos nos exercitar na piedade. Aí nós estaremos sendo atletas do Espírito, atletas da manifestação de Deus nessa terra. Glória a Deus. Então, nós podemos aqui também tocar em Filipenses, outro aspecto do homem de Deus como Filipenses 3, como um atleta. Glória a Deus, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Filipenses 3:13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Glória a Deus. Vamos ler o 12 também, inicialmente. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar. Amém, glória a Deus. Então, irmãos, quando o Senhor nos propõe a vida cristã, nós temos que entender que quanto ao nosso caráter, nós temos que ser moldados ao que fala aqui, correr de um modo a alcançar esse prêmio. Deus nos propôs um prêmio, e para isso nós precisamos de um caráter. Que tipo de caráter é esse? É um caráter que se molda a correr de modo a alcançar o prêmio. Então, será que eu estou orando pouco? Será que a minha vida hoje ela é suficiente para alcançar esse prêmio, essa coroa? As pessoas estão sendo salvas no meu viver? Então, se isso não está acontecendo na minha vida, eu preciso o quê? Me moldar, orar mais, buscar mais, evangelizar mais, que é o que isso? Correr de modo a alcançar esse prêmio. Então todos nós entendemos na luz do Senhor que nós, aqui versículo 13, não julgo havê-lo alcançado. Quanto ao nosso caráter, nós devemos sempre buscar a luz do Senhor, nunca nos autoafirmar, sempre abrir brecha para o arrependimento, sempre abrir brecha para a correção de Deus, por meio das pessoas, por meio da palavra. Irmãos, não julgo havê-lo alcançado. Paulo era alguém que havia evangelizado e vivia para o Senhor o tempo todo, mas ele falava aqui: não julgo havê-lo alcançado. Mais uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Nós devemos ter esse caráter também. Isso é a característica também de um atleta. Esquecer das coisas que para trás ficam. Um atleta, ele não está importando se ele ganhou o treino passado, né? Se ele ganhou a prova passada, anterior, do ano passado, o campeonato do ano passado, não importa. Ele quer vencer o campeonato de hoje. Ele quer vencer e se prepara para o campeonato desse ano. Então, nós, igualmente como atletas, nós devemos esquecer o passado, principalmente o que Deus nos usou. Eu preciso esquecer, porque eu preciso ser usado hoje. Porque se eu ficar lembrando que Deus
me usou, que se você ficar lembrando que Deus te usou ontem, você não vai se preparar hoje, você não vai vigiar hoje, você não vai se sacrificar hoje para alcançar esse prêmio. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Então aqui fala de se esforçar, prosseguir, focar o máximo possível, tirar todo o desvio. Hoje o mundo, irmãos, está preparado para nos desviar do foco da vontade de Deus. Qual que é o seu ministério? É o evangelismo? O mundo hoje quer te desfocar do evangelismo que Deus te entregou. É o apacentamento? É profetizar? É falar, é ensinar, ser mestre, é ser enviado. O mundo hoje quer tirar você do foco, da vontade, do ministério que o Senhor te entregou. Então, irmãos, nós devemos tratar com toda a distração na nossa vida, tudo aquilo que impede nós focarmos na nossa vida de oração e o ministério que o Senhor nos separou. Senhor Jesus, então nós precisamos nos concentrar. Tem um ditado que eles usam, os coaches usam, tudo que você concentra, tudo que você foca, expande. Ou seja, tudo que você olha só para aquilo, você vê cada vez mais os detalhes daquilo ali. Aquilo pode ser algo muito pequeno, mas se você foca naquilo ali, foca naquele pequeno objeto, né? Talvez uma célula pequena, mas se você coloca num microscópio, você vai ver todos os detalhes dos diversos tipos de célula. Então, como que o focar ele é poderoso? Um atleta, ele foca. Se nós focamos no nosso ministério de oração, nós não abrimos mão, nós intercedemos, cada vez você vai ser um atleta de oração. Você vai ser alguém que vai receber a medalha da oração, ou seja, a unção, o poder de Deus. Você vai receber a autoridade espiritual. Então isso é a coroa que Deus, a unção, o poder, irmãos, cada dia. Se você foca no desfrute da palavra, quando vir a situação, Deus vai te dar intrepidez e inspiração na palavra. Por quê? Porque você focou na palavra por meio da oração. Você vai poder ser útil a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, vamos focar, amém? Avançar para as coisas que diante de nós estão, prosseguir para um alvo. Glória a Deus. Como um atleta, Deus também nos deu um alvo celestial, e por isso nosso caráter, ele tem que ser moldado, tem que ser perseverante, tem que ser focado, tem que ser inabalável. Glória a Deus. Então, irmãos, talvez nós, quanto às coisas espirituais, a vida espiritual, nós não sejamos assim. Mas por andar com pessoas assim, ser moldados pela palavra, dia a dia, nosso caráter, quantas coisas espirituais, ele vai sendo moldado. Graças ao Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Então, o segundo aspecto dessa palavra, Senhor Jesus. Vamos também, irmãos, então, Filipenses 3:3. Aqui, como ele devemos esquecermos das coisas que ficam para trás das vitórias. Nós já tocamos nesse aspecto. Como que a questão do atleta, ele é muito voltado, todo o sacrifício do atleta, ele é voltado para a coroa, né? Então a segunda parte da palavra são os requisitos para alcançar a coroa, né? Já pensou você se esforçar diante de Deus e lutar e buscar, e naquele dia o Senhor não te dá a coroa? Ou então você buscar graça e glória, a vida de Deus, e o Senhor não te ungir, o Senhor não te fortalecer. Você vai querer saber, Senhor, por que o Senhor não está me fortalecendo? Porque toda hora eu tenho tropeçado. Então é algo que nós precisamos ir diante do Senhor, irmãos, porque nós precisamos tratar com o nosso eu, com a nossa pessoa, com a nossa vida. Vamos voltar lá para 1 aos Coríntios.
9. Só a parte A, 1 Coríntios 9, 25. Todo atleta em tudo se domina. Essa parte. Todo atleta em tudo se domina. Então há um princípio para alguém ser coroado. É ele em tudo se dominar. Ele precisa dominar suas inclinações. Então nós somos cheios de inclinações. De todos os aspectos. Né? A nossa natureza humana, o nosso caráter que nós trouxemos, nós vemos as questões físicas também, a fome. Há pessoas que não conseguem lidar com a fome, elas vão deixar de ir a uma reunião para ir para um lugar que ela vá comer uma coisa gostosa, né? Ela quer fazer um prato, aí ela deixa de ir numa reunião por causa disso. Ou chega atrasado à reunião, foi o primeiro aspecto que o irmão abordou aqui. Outras coisas em relação ao atraso. Muitas vezes nós nos embolamos com os nossos afazeres e nós atrasamos as coisas de Deus, nós não temos a leitura bíblica. Outra coisa, o sono. Olha quantas coisas. Nós acordamos cedo e não temos disposição em levantar e orar e fazer a leitura bíblica. Então, o que a palavra de Deus nos fala? O atleta em tudo se domina. Eu quero a unção, eu quero o poder de Deus na minha vida, eu quero graça de Deus quando eu for falar, que Deus me use. Você quer a graça de Deus para o Senhor te usar? Então, o atleta em tudo se domina. Senhor, eu preciso da tua graça, eu preciso vencer o meu sono. Eu preciso vencer as minhas inclinações. Eu preciso vencer o meu cansaço. Eu preciso acordar um pouco mais cedo para orar, para buscar. Então, se eu fizer isso, o Senhor vai me coroar. Coroar com o quê? Com graça, com poder, com libertação. O Senhor vai à frente das situações da minha vida e vai guardar as minhas fraquezas. Vai me ungir, me proteger, vai te ungir, te proteger das suas fraquezas. Então tudo isso é em tudo se dominar. Também ele tocou, a terceira coisa que ele tocou é a questão da lascívia. No mundo hoje nós somos estimulados. Satanás ele preparou o mundo, a internet, as ruas, de uma maneira, irmãos, para estimular a lascívia do homem e da mulher. Então é algo terrível. Nós precisamos estar ungidos, orando ao Senhor. O Senhor fala, né? Aquele que, na lei falava, aquele que adulterar é réu, né? Está pecando. Mas eu falo, aquele que olhar para uma mulher com uma intenção impura, já adulterou com ela. Por quê? Porque naquele tempo o homem ele tinha que agradar a Deus exteriormente, mas nós somos canais do Espírito. Nós temos que estar qualificados para sermos ministros do Evangelho. Então, se nós não policiarmos os nossos olhos, não policiarmos o nosso coração, irmãos, não nos lavarmos com o sangue do Cordeiro, não nos prepararmos também, eu sei que Deus quer me usar. Deus ele quer que eu vença, que você vença. Lembra daquele atleta, é a corrida com salto, corrida com obstáculo, não tem? Nosso dia é aquilo ali, é uma corrida de 400 metros com obstáculos, né? Todos os lugares, você vai para o seu trabalho, é um obstáculo ali, nas ruas é um obstáculo, de várias maneiras, e a lascívia também é algo que em nossa consciência pode nos desqualificar diante de Deus. Então nós precisamos de Deus a unção e também o domínio próprio do nosso coração, ter olhos santos diante do Senhor, né? O Senhor santificar os nossos olhos, Senhor Jesus. Então ele falou aqui de quando nós temos comunhão, servimos ao Senhor, podem vir situações em que estejamos com o sexo oposto sozinhos, né? Então ele falou, todo cuidado, mesmo que você se julgue
forte a consciência do próximo que está te olhando. Então, por exemplo, o Senhor Jesus, ele se encontrou com Nicodemos em João 3 à noite, sozinho, porque era um homem, era Nicodemos, mas a mulher samaritana foi em plena luz do dia e num lugar público. Então talvez ocorra de ter uma comunhão, então que seja num lugar aberto à luz. O Senhor Jesus, ele teve esse cuidado. Ele tinha que ir lá salvar aquela mulher, mas ele esperou ela ir lá no poço, no lugar aberto, para guardar a consciência das pessoas, né? Então por quê? Porque ele tinha que ser irrepreensível. Glória a Deus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós não podemos deixar Satanás nos acusar de nada, nem interiormente, nem exteriormente no nosso testemunho. Então nós devemos procurar sempre nos guardar diante de Deus. Todos nós somos fracos, todos nós temos situações, às vezes não percebemos algumas coisas. Então cabe aos irmãos que nos amam, que nós somos uma família, e nós queremos que todos nós alcancemos a coroa. O desejo, irmãos, a nossa coroa nesse aspecto não é igual à corrida dos 100 metros rasos, né? Às vezes a gente se comporta como 100 metros rasos, a gente dispara a correr e tal. A nossa coroa tem que ser, é como um esporte coletivo, é como um futebol, né? Não tem como você lidar com um time que ele é tão entrosado, ele é tão rápido, que você não vê a individualidade, você vê a coletividade. Então, irmãos, se você quer que a igreja seja vencedor, você ora, você busca, você ajuda, isso é o amor. Então esse caráter coletivo, esse caráter de amor, também ele faz parte daquilo que nós podemos ganhar do caráter de atleta, porque no nosso caso, todos nós vamos alcançar o prêmio, todos nós vamos alcançar a coroa, né? A nossa alegria é que todos cheguem ao alvo, glória a Deus. Amém. E Satanás, irmãos, ele vem para jogar vento frio, ele vem para nos jogar sujeira, nos jogar tristeza. Então a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa, Efésios 6 toca isso, né? Nós podemos ir lá em Efésios 6, tocar nesse trecho. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, aleluia Jesus, amém. Graças a Deus, Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus. Efésios 6, 11 e 12, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Então, há uma batalha espiritual. De fato, nós estamos lutando contra nós mesmos, contra as nossas inclinações, mas há também uma batalha exterior. Há dardos inflamados do maligno, nós precisamos proteger com o escudo da fé, graças ao Senhor. Amém. Então, vamos tocar aqui em 2 Timóteo 4, o último aspecto. Não, vamos ler antes 2 Timóteo 2:5. 2 Timóteo 2:5. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Então nós temos as questões interiores do nosso coração,
que nós precisamos ter domínio próprio, nós temos a batalha espiritual, mas nós temos as regras. A vida espiritual tem regras, ou seja, a palavra de Deus. Se nós sairmos da palavra, nós podemos ser reprovados pelo Senhor. Aí naquele dia, nós vamos ser reprovados. O que adianta eu fazer tanto, me esforçar tanto, mas eu não ser coroado, porque eu não lutei segundo as normas? Então nós nunca devemos sair da palavra de Deus. Nós nunca devemos sair daquilo que o Senhor determinou para nós. Vamos voltar lá em 1 Coríntios. Esses dois trechos, eles são preciosos. 1 Coríntios 9. Primeiros Coríntios 9, 27. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, empregado, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então nós precisamos lutar segundo as normas e jamais sair da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a nossa segurança. A palavra de Deus é poder em nossa vida. Nós precisamos servir, viver em obediência à palavra. E na palavra nós não podemos tropeçar. Ou seja, tudo que na palavra eu não estou conseguindo, então eu preciso de comunhão, eu preciso de ajuda, eu preciso de oração, eu preciso para quê? Para que a palavra de Deus seja cumprida na minha vida. Então, o que o apóstolo Paulo fala ali? Exorta Timóteo. O atleta, ele precisa lutar segundo as normas. Ele precisa competir segundo as normas. Vamos dizer que lá no 400 metros, um atleta seja o melhor, o mais rápido, só que ele vai e invade a raia do outro atleta. Ele invadiu ali, mas ele foi o mais rápido e venceu com 30, 40 metros. Mas ele falou, mas eu só dei uma pisadinha só, você vai me desqualificar por causa disso? Mas a regra é clara, ele não pode invadir a raia do outro atleta, porque ele pode atrapalhar. Existe uma série de regras que tem que ser seguidas. Então, diante do Senhor, nós não somos coroados se nós não andarmos segundo as normas. Esse é o terceiro. Nos dominar, andar, vencer as questões, vencer a batalha espiritual e andar, correr segundo as normas. Porque o prêmio, irmãos, ele nos espera. Glória a Deus, Senhor Jesus. E então a última parte, irmãos, vamos voltar lá em 1 Timóteo 4, 6 e 8. 2 Timóteo 4, 6 e 8, novamente, precisava completar com essa parte, essa palavra. Senhor Jesus, que o Senhor possa transformar a nossa vida. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Glória a Deus. Versículo 6 até o 8, 2 Timóteo 4, versículo 6 até o 8. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam. Irmãos, que todos nós possamos falar que a coroa da justiça nos está guardada. Combatemos o bom combate. Essa coroa é uma coroa coletiva. Ele quer dar para cada um de nós. Então cada um de nós temos que cooperar uns com os outros para nós recebermos essa coroa naquele dia diante do Senhor. Não devemos ser egoístas, não estamos numa competição. Isso é para
glória e honra do Senhor, o corpo ser vitorioso, vencendo Satanás, vencendo a nós mesmos também. Glória a Deus, aleluia.